E aí pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou estar refazendo a videoaula de vetores e introdução à biblioteca, já que eu percebi que no YouTube ali não teve uma boa reputação, vamos dizer assim. Eu acho que eu não consegui me expressar bem, eu estava ainda, não era, quem sabe me expressei de alguma forma errada, ou não expliquei tão bem como funcionam os vetores e introdução à biblioteca, então eu vou estar refazendo este vídeo para tirar a dúvida do pessoal aí, para que possa ser o mais claro possível de como funciona e para que serve, certo? Então, o exemplo mais prático que um professor passa em sala de aula, para você poder entender é, a biblioteca, os vetores é da seguinte forma: imagine que você tenha uma sala de aula onde tenha, vamos botar aqui só 10 alunos, certo? E você precisa guardar a nota deles. Imagina como é que você faria. Você teria que fazer, vamos botar o tipo real aqui, aluno 1 igual. O aluno 1 tirou 10, real, aluno 2 igual, tirou 5. E você vai ter que fazer isso é, até chegar, né, em 10 alunos. Vamos ver quanto já deu aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alunos. Então imagine que você teve que criar 3 variáveis, ou seja, você teve que criar na mão literalmente essas 10 variáveis. E agora imagine que você queira guardar o nome deles também. Vai ter que criar mais outro, né, tipo cadeia aqui. Nome aluno 1, por exemplo, igual a Pedro. E assim vai, nome aluno 2, nome aluno 3, enfim, vai tudo isso. Agora imagine que você possa ter um jeito mais fácil de substituir tudo isso, né? Qual que é o jeito mais fácil para você guardar esses valores em um lugar só? É criando o nosso vetor. Então imagine que eu tenho um vetor alunos, vetor de aluno, singular aqui. Quantos alunos eu tenho? 10. Então, dentro desse nosso conjeitos aqui, a gente vai botar a quantidade de elementos que o nosso vetor vai guardar. Então, tenho 10 alunos, vou querer guardar 10 notas aqui dentro. Beleza. Nota, vou botar assim, o vetor aluno nota, para a gente saber que são as notas dele. Certo? Para a gente já inicializar isso daqui, por exemplo, você sabe que para inicializar uma variável, você botar um igualzinho e o valor do lado, né, relacionado ao tipo dela. Agora, como que a gente vai inicializar isso daqui se ele tem 10 caras aqui dentro? Vai pegar as chaves aqui, certo? E vai botar os valores e vai botar uma vírgula para separar. Então o primeiro vai ser 10, o segundo vai ser 5, o terceiro vai ser 7, o quarto vai ser 3, 2. Vou botar por ordem que daí fica mais fácil de eu saber quantos que deu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Vejam que ele ficou sublinhadinho, a gente já sabe porquê, né? Portugal fala pra gente que isso daqui é um número inteiro e a gente está guardando num vetor que tem pé de números reais. Então para resolver isso daqui a gente poderia colocar um ponto zero, por exemplo. Isso porque eu sou teimoso e não quero mudar isso daqui para inteiro, certo? Até porque nota vai ter um aluno que tirou 7,5, por exemplo, né? Vai ter outro aluno que tirou 9,5, não vai ter aluno que tirou 10,5, infelizmente. E assim vai, certo? Ou a gente preenche dessa forma, já na lata ali, ou a gente diz assim, vetor. Lembrando, se você der só iniciar a sua palavra ali, ó, do jeito que iniciar escrevendo sua variável e dar um Ctrl espaço, ele vai aparecer para preencher já os elementos aqui que estão disponíveis para você ser preenchido, no caso, né? As variáveis que estão disponíveis. Então você vai dar um Enter aqui, ó, por exemplo, eu quero esse daqui. Já me poupou um tempo de escrever todo aquele vetor, aluno, notas, né? Muitas pessoas não costumam botar o nome legível das variáveis. Coloca, por exemplo, vet aluno n, não sei. Aí depois passa anos ou passa um tempo, precisa rever aquele código, não vai mais saber o que está escrito ali porque está meio complexo, está tudo abreviado e
Então quanto mais legível for o nome da sua variável, melhor para você saber o que é depois, certo? E também agora com essas facilidades que você tem a opção, né, aqui ó, vou fazer de novo, de você só inicializar, ó, V, dá um Ctrl espaço, ele já vai aparecer para mim, ó. Aqui, por exemplo, ele tá, a segunda opção ele tá já passando posição e inspeção. Então vou dar um Enter, a posição que eu quero, agora que vem o pulo do gato, né, que nem diz o outro. Notem que eu comecei nomeando o aluno 1 até 10, mas o nosso vetor ele começa do 0 até um número antes do total que você definiu aqui, ou seja, de 0 até 9 vai ter 10 elementos do mesmo jeito, certo? Mas, então para você acessar essas posições, vai começar do 0 até o 9. Se você tentar acessar a posição 10, mesmo que você tenha criado com 10 aqui, ele vai dar errado, porque ele começa em 0 e não no valor 1, certo? Então, o meu primeiro aluno lá, o número 1, que está na posição 0, ele vai ganhar nota 9,5. E assim por diante. Se der um VET, aluno posição agora 1, né? É igual a 5. Então olha só. Primeiramente a gente criou nossas variáveis. Vou botar um 5.0 aqui. Notem que a gente criou nossas variáveis. E o primeiro aluno então estava recebendo o valor 1 de nota. E o último aluno estava recebendo o valor 10. Agora eu vou mudar isso daqui. Eu vou dizer que o primeiro aluno recebeu 9,5, então vai substituir esse 1 por 9,5. E o último aluno, que é o número 9, né? Lembrem-se que é sempre 1 antes do máximo. Ele antes tinha recebido 10, agora vai receber 5. Pra gente testar, a gente pode fazer duas coisas. Fazer um escreva aqui. Vai tirar aluno posição 0, só quero que ele escreva a posição. Vamos dar um barra N aqui. Vamos dar um outro escreva, posição 9. Certo? Então, inicialmente ele vai escrever só o que está ali, ó, que é o 1 e o 10. Vamos ver. 1 e 10, fechou. Agora, vou recortar esse cara daqui. Vou colar ele aqui embaixo para a gente ver o que acontece. 9,5 e 5. Ou seja, agora meu aluno na posição 0, que antes era 1, passou a ser 9,5. Meu aluno na posição 9, que é o último cara, antes era 10, passou a ser 5. Beleza? Então aqui a gente já viu como alterar, ou né, se você não quiser instanciar ele aqui, você pode instanciar ele na mão aqui depois, ou tem ainda mais uma forma que é utilizando o para. Então o nosso para, como é que vai funcionar a sintaxe dele? Você vai ter que criar algo que vai percorrer ele, né? Então nós criamos o inteiro x aqui, o x ele vai ter que ser menor que quanto? Menor que 10, né? X mais mais. Agora eu já vou explicar porque ele vai ter que ser menor que 10. Do mesmo jeito que a gente está percorrendo ele aqui na mão, né? A gente vai de 0 até 9, o nosso x vai ocupar o lugar desse cara aqui que a gente está dizendo na mão. Ou seja, o nosso x vai de 0 até 9, que é menor que o 10, né? Então se a gente pode só acessar o 9, o nosso x também só pode ir até 9. Então, por exemplo, eu poderia botar aqui, ó, um escreva, digite a nota do, olha só, do, vou botar uma vírgula aqui, x aluno. Só que eu vou botar um x mais 1, para ele ficar aquele, vai aparecer assim, digite a nota do aluno 0, vai ficar meio estranho, né? Então eu vou botar que ele vai, a gente vai entender, né? Eu vou botar assim mesmo, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Do aluno x. Aí eu vou ler e vou passar o nosso vetor de aluno na posição x. Ou seja, imagine aqui nossa primeira interação do para, ele vai começar em 0. Aí o nosso x vai valer 0. Vai aparecer assim, digite a nota do aluno 0. Aí ele vai ler o valor que a gente vai digitar e vai salvar no nosso vetor na posição 0. Isso ele vai fazer até a nona repetição. Quando o x valer 9, que é o menor ainda que 10, ele vai salvar na última posição. E depois vai sair desse para, certo? E depois, para escrever, a gente pode dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, para ficar mais fácil. Em vez de a gente ler, a gente só vai escrever, né? O aluno
o aluno X teve nota igual a tal nota. Aqui daí a gente pega a nota dele, que é o VET na posição X, né? Então, ó, por exemplo, vai iniciar nosso par em 0. O aluno 0 teve nota igual a, aí ele vai entrar no nosso vetor na posição 0, que foi o que a gente digitou ali, e vai escrever no nosso console. Aqui eu vou botar para ele pular uma linha também, dar um /n, né? E vamos ver como é que ficou. Digite lá na posição do aluno 0. Vamos botar em sequência que fica mais fácil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só. O aluno 0 teve nota igual a 1. O aluno 1 teve nota igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou? Então, é basicamente essa forma que a gente vai fazer para utilizar o nosso vetor, certo? Ele é bem simples. Então tem esses 3 modos para você manipular ele. Você pode tanto definir um valor aqui desse jeito, ou né, compara, ou na mão aqui mesmo instanciando. Para você atribuir um valor a uma variável, por exemplo, eu criei uma variável real, né, temporária, e ela recebe o valor que está no vetor na posição 5, por exemplo. E eu vou escrever esse nosso temporário. Vamos ver o que está na posição 5. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. É o valor 5 mesmo. Então, não é o valor 5? Claro que não. Por quê? Porque ele inicia em 0. Ah, lembrem-se disso. Então, iniciando em 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Ó, 6, 7, 8, 9. Ele vai de 0 até 9. A gente disse que o máximo são 10 caras que tem que ter lá dentro. Então de 0 a 9 tem 10 caras lá dentro, certo? Então na posição 5 seria o sexto elemento que eu digitei lá. 6. E assim por diante, certo? Se eu mudar para a posição 1 aqui, ó, vai ser o 2. Se eu mudar para o 0, vai ser o 9,5 que a gente definiu aqui agora. Se eu tentar utilizar a posição 10, ele vai dar um erro e vai dar uma explicação aqui pra gente por que deu esse erro, né? Ó, vamos ver. Ocorreu um erro durante a execução do programa. Você tentou acessar um índice de vetor matriz inválido, né? Aqui, ó, no caso dos vetores, o índice deve ser menor que o número de elementos que o vetor possui, né? Por exemplo, se foi declarado um vetor com 5 elementos inteiros, né, vetor de 5 elementos, o maior índice possível é 4. Então, o que você pode fazer para gravar bem isso é que este valor aqui de dentro é um índice e não a posição literalmente, certo? Seria a posição, né? Mas se você gravar como índice, sendo índice, é mais fácil às vezes de você decorar. Agora, vem uma jogadinha que pode ser que ajude vocês também enquanto vocês estiverem trabalhando somente com vetores, certo? Por exemplo, eu agora tenho as notas dos meus alunos, mas agora eu quero também ter a nossa cadeia. E eu, por exemplo, eu quero dizer que a primeira nota se referia ao Pedro, a segunda nota se referia ao João, a terceira nota a tal pessoa e assim por diante. Eu vou diminuir isso aqui para 5 só porque é muito cansativo preencher 10. Imagine agora uma cadeia, então. Eu nem sei 10 nomes. Cadeia. Vamos lá. Nomes, alunos. Também são 5. Então, a minha ideia aqui agora, vamos tirar esse cara aqui, é ter, além de gravar as notas deles, as médias, eu vou gravar também o nome deles, né? Então, como é que eu faria para preencher essa matriz? Essa matriz, não, esses vetores. Olha só, eu vou fazer um par aqui inteiro. O meu x vai iniciar em 0, ele vai ter que ser menor que o tamanho total dos meus vetores, x mais, beleza. Então eu vou fazer aqui um escreva, para ficar bonitinho nosso programa.
digite o nome do seu aluno. Aí eu vou dar um leia. Leia. Vou dar um nomes na posição X. Eu vou dar um escreva de novo. Escreva. Digite a nota desse aluno. Leia. Aí eu vou passar o vetor na posição X. Certo. Então eu vou dizer aqui, ó, digite o nome do aluno na posição, fica mais fácil, né? Na posição X. E digite a nota desse aluno, tá? Então quando eu der um play, ele vai dizer, ó, digite o nome do aluno na posição 0. Então o nome é Jonathan, a nota era 5, o aluno na posição 1 era Pedro, e tirou 7,5, posição 2, João, tirou 9, Carlos, tirou 7, e Leonardo, tirou 8. Então, a gente viu ali que estava preenchendo aqui, a gente não prestou muita atenção, mas estava preenchendo. Se você der uma pausa no vídeo aí e voltar, estavam todos preenchendo na ordem certa. Ou seja, o nosso nomes na posição 0 estava ganhando a mesma, quando eu atribuía o nome para ele, eu sei que também na posição 0 estava a nota desse mesmo aluno ali, certo? Como é que a gente vai fazer para saber isso? Vamos fazer um par de novo, só que esse nosso par só vai escrever. Ele vai escrever tudo que tem na posição dos nossos caras. Então, ó, o nome do aluno na posição X é, aí eu vou dizer o nomes na posição X. A nota desse aluno é vetor na posição X. Vamos lá de novo. Então, Jonathan 5, Carlos 7, Pedro 8, Thiago 10, foi 1, Pedro, Thiago e João no barquinho, né? 8. E não pulei nenhuma linha, mas enfim. Olha só. O nome do aluno na posição 0 é Jonathan. Aí eu não dei nenhum espaço. Meu Deus. A nota desse aluno é 5. Aí já emendou com o O. O nome do aluno na posição 1 é Carlos. A nota desse aluno é 7. O nome... Enfim, pra gente ficar mais fácil, eu poderia dar um... Aqui também eu não pensei antes. Aqui eu posso pular uma linha para escrever isso daqui na linha de baixo. E aqui também pular uma linha para ficar bonitinho, né? Jonathan 1, Carlos 2, Pedro 3, Thiago 4 e João 5. Então, vamos ver se bateu com o nosso que a gente definiu. A nota do aluno na posição 0 o nome do aluno é Jonathan. A nota desse aluno é 1, depois Carlos 2, Pedro 3 e assim por diante. Então, notem que aqui nessa primeira posição ficou a nota e já logo na primeira posição também ficou o nome. Então consegui meio que assim vincular os dois sem estar vinculado, né? Dois setores diferentes, eles guardam informações diferentes, só que a posição deles, o ID, vamos por assim, se refere ao mesmo cara, a mesma pessoa. Então o meu X aqui, né, a posição, cada índice se refere ao mesmo aluno. Então eu conseguiria criar mais outros vetores aqui com 5 posições, todos referentes ao meu aluno, e eu poderia guardar mais informações ainda sobre eles, e quando eu precisasse acessar essas informações, eu saberia que os índices deles são todos iguais, ou seja, o Jonathan, no meu caso, eu salvei na posição 0, então todos os meus vetores que tivessem alguma informação sobre Jonathan estaria na posição 0, e assim por diante, certo? Isso ajuda bastante enquanto não se é usado matriz, né? Ou até mesmo como é que eu posso me
me referir aqui, até mesmo quando você sabe matriz, mas que você, por exemplo, a matriz é como se fosse um vetor, só que vocês definem somente um tipo para ela, ou seja, sua matriz também só vai poder, se for uma matriz de real, só vai poder ter números reais. Ou seja, se você quiser guardar nomes também, você vai ter que fazer essa mesma jogada. Você vai ter que criar os dois e depois saber que o local deles, o índice no caso, vai ser o mesmo para as informações, certo? Então isso ajuda em muitos aspectos. Agora, dando uma breve introdução sobre como funciona as bibliotecas. Quando você vai incluir uma biblioteca, você vem aqui em cima da nossa função, né, em toda a nossa programação até agora, se eu não me engano ali até a aula 6, ela acontece aqui dentro. Para incluir as nossas bibliotecas, você vai em cima da função, ainda dentro do escopo aqui do programa, certo? Vai dar um inclua, vai dizer biblioteca, e depois vai chamar a sua biblioteca então. Como é que eu sei quais as bibliotecas que estão disponíveis pra gente? Vem aqui, ó, vou voltar aqui de novo, nesse ajuda, bibliotecas. Temos arquivos, calendários, gráficos, internet, matemática, mouse, objetos, serviços web, som, teclado, texto, tipo e útil. Esse tipo útil aqui, ele é bem útil mesmo, né? Quando a gente quer, por exemplo, preencher um vetor de números aleatórios, a gente não sabe, a gente tem que ficar dizendo aqui na mão, né? Tem que fazer isso tudo na mão. Então imagine que eu quero que crie o meu vetor seja preenchido automaticamente com números aleatórios que eu não preciso estar toda a vida digitando. Imagina um vetor com 100 elementos, eu vou ter que estar digitando 100 elementos? Não. Então vou incluir a biblioteca útil aqui. Vamos lá, ó, útil, é o nome dela. E eu posso dar um apelido. Para mim não precisar utilizar essa palavra inteira, eu vou dar um apelido de U. Então quando eu criar meu vetor, por exemplo, inteiro, vetor de 100 posições, que eu fizer o meu para inteiro x igual a 0, x menor que o tamanho máximo do meu vetor, que é 100, x mais mais, e eu vou dizer que meu vetor na posição x recebe meu u ponto. Agora esse ponto ele serve para acessar as coisas que estão lá dentro da nossa biblioteca. Então aqui, ó, se eu vir no maisinho, tem o aguarde, números colunas, isso, tem tudo isso daqui, certo? Então eu vou vir aqui dar um ponto. Eu quero sorteia. Eu quero que ele sorteie um número de 0 a 100. Então, olha só. Eu fiz um vetor que ele vai sortear de 0 a 100. E eu posso aqui mesmo pedir para ele escreva, porque ele acabou de salvar ali no sorteio. Eu vou dar um... Será que eu dou um barra T? Vai ficar 100 elementos. Vai ficar bem extenso aqui, né? Será que eu dou barra N pra ficar da linha pra baixo? Vamos dar um barra N danado. Então olha só, primeiro eu pedi para ele guardar nessa posição X do nosso vetor um número aleatório que ele vai sortear de 0 a 100 e depois vai escrever no nosso console aqui o que está guardado nessa posição atual do nosso vetor. Eita, foi lá. Então olha só, vamos começar lá do início. Sorteou o número 83, guardou 50, 80, 2, 85, 21, 33 e assim por diante. Então eu poderia, ainda para ficar mais bonito, vetor x igual... Será que isso fica bonito? Faltou coisas aqui. Acho que faltou isso. Então vamos lá, olha lá. Vetor 0 recebeu o número 41, vetor 1, 96 e assim por diante. Certo? Então ele fez um sorteio. Se eu botar aqui o número 1000, a probabilidade dele repetir os números é menor, né? Já que são 100 elementos e tem 1000 possibilidades. Quanto maior o número aqui, é claro que a probabilidade de vir um número repetido é menor, né? Mas ainda mesmo assim vem.
Então, isso que eu queria passar para vocês. De início, essa biblioteca útil vai ser bem útil mesmo, como o próprio nome já diz. Né? Você pode utilizar a biblioteca guard, ou a função aqui aguarde, né? Obter aqui o número de linhas de uma matriz, número de elementos de um vetor, por exemplo, o número de colunas de uma matriz também, diretório de usuário, sorteio, tempo decorrido, né? Tem bastante coisinha. E vocês também podem ir explorando essas outras bibliotecas e descobrindo o que elas fazem. Por exemplo, o mouse, né? Que é bem interessante, ou até mesmo o teclado. Cadê o teclado? Que eu perdi aqui agora. Teclado. Olha só. Isso são funções, só tem 4 funções basicamente. E o resto é tudo. Vocês podem ver, eles são um inteiro que vai retornar um número. Então, por exemplo, você vai fazer um C, tecla pressionada, aí vai passar essa tecla, por exemplo, C, tecla pressionada, for a tecla T, aí faça tal coisa, se não, faça tal outra coisa, e assim por diante. Aqui também poderia ler uma tecla, né? Você vai pressionar lá, ele vai ler a tecla, e depois vai te retornar o código da tecla pressionada. E enfim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas bibliotecas ou quiserem saber sobre exatamente alguma função específica e como usar ela, né? É só deixar nos comentários que eu vou tentar dar uma ajuda para vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.